Olá, meu nome é Cristiana Tomás, sou aluna da Universidade Anhembi Morumbi. Estou no 7º semestre do curso de Pedagogia e hoje eu vou fazer a apresentação do meu estágio em Ensino Fundamental 1. Aqui eu criei uma agenda, né, só para a gente saber a disposição do que será apresentado, né, o que a gente vai ver um pouquinho nessa apresentação. Então, nós temos um plano de aula, como fazer e modelos desses planos, modelos de plano de aula para o ensino fundamental 1, que é o que está sendo apresentado. Aí temos alguns modelinhos com formas geométricas, ciclo de vida das plantas, desenvolvimento sustentável, artes sobre a amizade, estado físico da matéria, sistema solar, principais mudanças na gestão escolar, números pares e ímpares, histórias, recebendo os fatos históricos e algumas sugestões de melhoria dentro deste conteúdo. Né? Então, vamos dar início. Plano de aula. Como fazer um plano de aula, modelo e exemplos? Então, a gente vai explanar nesse estágio ensino fundamental 1, vamos focar na teoria do plano de aula, né? Como a gente vai montar esse plano de aula. O plano de aula ele é um documento elaborado pelo professor para definir o tema da aula, seu objetivo, o que exatamente será ensinado, a metodologia a ser utilizada e a avaliação a ser utilizada para analisar a assimilação do que foi ensinado. Então, com o plano de aula, o professor tem uma visão geral do que será dado, qual objetivo ele pretende alcançar, de que forma, né, ele vai apresentar, ele vai ensinar esse conteúdo, qual a metodologia que ele vai utilizar, o tipo de avaliação, quais critérios terão, né? E vai analisar como o aluno assimilou tudo isso, né? Como que o aluno entendeu esse conteúdo, se entendeu, se absorveu, de que forma, e se aquele conteúdo realmente foi válido para tudo isso. Como fazer um plano de aula? Então, a gente já sabe qual é o objetivo do plano de aula, agora a gente vai saber, vai entender como fazer esse plano. O objetivo, o professor, né, ele deve fazer uma reflexão detalhada sobre o tema, sobre o que ele quer abordar, e identificar pontos onde os alunos possam apresentar dificuldades e como solucionar eventuais problemas. Então, ele vai focar no que realmente o aluno precisa, onde ele tem dificuldade de aprender, né? E vai solucionar esses problemas que, por virtude, vierem a acontecer. Então, qual é o intuito? Refletir sobre o público-alvo, considerar questões culturais, econômicas, físicas e sociais. A que público pretendemos atender? Né? Que tipo de aluno, qual a sua dificuldade, em que família ele está inserida, como vive essa família, quais as culturas, quais as questões econômicas, qual a sociedade de que vamos, né, lidar. Aí, o professor em seguida, ele vai escolher o plano de aula, né? Desculpe, vai escolher o tema da aula. Qual tema vai ser abordado? Ele precisa da definição do que será abordado na aula, algo específico dentro da disciplina, dentro do conteúdo que será aplicado naquele momento para as crianças. Definir o objetivo a ser alcançado. Aquilo que o professor deseja que o aluno aprenda. Não existe limite de objetivos. Então, o professor vai focar naquilo que ele realmente quer que o aluno aprenda naquele momento. Ele também vai definir o conteúdo a ser abordado, é o tema, né? Ele vai definir o tema que ele vai utilizar naquele momento. Através da exposição e da exploração dos conteúdos, o professor
conduz o aprendizado dos alunos. Decidir a duração da aula. Qual tempo ele vai utilizar, né? Qual o tempo realmente que ele vai utilizar para explorar esse tema. A duração da exploração de determinado tema, o professor pode distinguir 2 ou mais aulas para exploração de determinado conteúdo. Então, ele vai conseguir fazer, explorar aquele tema numa aula só, num dia só, em 2 aulas. Nesse momento, no plano, ele decide quanto tempo ele acha necessário para que o aluno absorva todo aquele conteúdo. Ele vai selecionar os recursos didáticos, que são os materiais de apoio que o professor, de forma pedagógica, utiliza, né, de forma pedagógica, facilitando o desenvolver da aula. Então, o que ele vai precisar naquele momento para desenvolver aquele conteúdo. Ele também vai definir a metodologia a ser utilizada. Como assim? O método escolhido pelo professor para orientar o aprendizado do aluno, nos caminhos que ele escolherá para conduzir a aula. Como o professor vai conduzir a aula, de que forma, qual caminho, né, que ele vai percorrer, que ele acha mais viável para conduzir aquele conteúdo. De que forma isso tudo se torna mais prático, mais eficiente, né? Ele também vai escolher como avaliar o aprendizado do aluno, que tem como finalidade avaliar se os objetivos pré-definidos pelo professor foram alcançados, avaliar se o aluno assimilou aquele conteúdo, se foi válido, se existiu alguma dúvida, se realmente o aluno conseguiu absorver aquele aprendizado, né? Aquele conteúdo a qual o professor tinha sugerido, se os objetivos do professor foram realmente alcançados. Ele também vai informar das referências utilizadas, né? Ele vai indicar as referências utilizadas como fonte para a elaboração do seu plano de aula. Então, ele vai realmente demonstrar, né, o que ele gostaria de passar, de que forma, qual o intuito, se realmente aquilo foi assimilado, né, pelo aluno, se a avaliação ocorreu de forma com que ele alcançasse o seu objetivo, quais referências ele utilizou nesse plano de aula. Aqui, a gente tem um modelinho, né, do plano de aula. Realmente para simplificar a questão do professor, realmente com o que a gente precisa nesse plano, e onde o professor consegue, né, preenchê-lo com os principais temas e consegue realmente descrever o seu objetivo, o que ele pretende para esse momento. Então, o que ele precisa para o plano de aula? Vamos recapitular um pouquinho. Quais são os subtemas necessários? Ele precisa de um tema para a aula. Ele precisa deixar claro qual o seu objetivo, qual o conteúdo que ele vai apresentar nessa aula, a duração, os recursos didáticos, a metodologia que ele vai utilizar, de que forma ele vai apresentar esse conteúdo, a avaliação, que isso é importante, né, onde ele tem a resposta se o trabalho dele foi, se o objetivo dele foi alcançado, né, que é transferir, passar o ensino para as crianças, e a referência, né, as referências bibliográficas do que ele utilizou para fazer esse conteúdo, ok? Então, a gente vai agora mostrar um pouquinho os modelos de plano de aula para o ensino fundamental 1. O que a gente tem aqui alguns modelinhos, onde a gente mostra de forma mais clara, né, o passo a passo desse plano, as sugestões do que a gente quer, como seguir, de que forma alcançar, de que forma avaliar. Então, vamos seguir um pouquinho esses planos, né? Para verificar onde realmente a gente quer chegar. O que estamos buscando? Alfabetização sem mistérios. O que a gente precisa?
Eu acredito que a gente precisa trazer uma alfabetização mais clara, mais transparente, mais motivadora, né? Com jogos, atividades, planos, e os planos de aula de forma mais clara. A gente busca aí o que a gente chama dessa alfabetização sem mistério, onde a criança não vê a alfabetização como algo difícil, mas como um caminho mais lúdico para ela percorrer, um caminho mais encantador, onde a criança tenha mais curiosidade ali para desenvolver esse início de aprendizado. Aqui a gente tem um plano de aula sobre formas geométricas, né? Através dessas formas a gente vai adquirir aí um pouco de conhecimento. Vamos explorar um pouquinho, desculpa, vamos explorar um pouquinho sobre esse plano, né? O plano de aula sobre formas geométricas para o ensino fundamental, ele é super aliado na hora de tratar do tema. Ele propõe estimular a coordenação motora, ajudar no reconhecimento das formas geométricas e na noção espacial dos alunos. Ele é indicado para o primeiro ano do ensino fundamental 1. Qual é o objetivo? O objetivo é o conhecimento adquirido nessa lição dará aos alunos o conhecimento das formas e suas características. E aí, a gente vai desenvolver isso de forma bem lúdica para a criança, de forma bem clara. Qual que é o material necessário que a gente vai utilizar? São os recursos visuais são muito importantes. Faça recortes em papel colorido. Então, vamos fazer um círculo, um quadrado, um retângulo e um triângulo. Então, a gente vai selecionar papéis coloridos e fazer esse recorte. Um círculo, um quadrado, um retângulo e um triângulo. Vamos passar um pouquinho nessa introdução. Primeiramente, vamos perguntar se eles conhecem algum nome de forma geométrica. Vamos questioná-los para ver o ambiente em que essas crianças estão situadas, se eles conhecem um pouco, né? Questione se eles encontram diferentes formas em seu dia a dia. Vamos questionar se eles encontram alguma dessas formas aí no seu dia a dia. Aí a gente vai fazer um desenvolvimento. Primeiro, com o círculo. A gente vai explicar que os círculos são redondos. Peça um exemplo de um objeto circular, informe que os círculos não possuem cantos. Então, você pega aquele círculo que você montou e pendura na lousa, para as crianças irem observando detalhadamente e conhecendo as figuras. O quadrado. Pergunte um objeto que tem a mesma forma quadrada. Pergunte onde eles identificam um objeto com a mesma forma. Explique que ele tem 4 lados retos, todos do mesmo tamanho. Então, coloque o quadrado na lousa também. A gente vai colando, fazendo a colagem das formas geométricas na lousa. O retângulo. Explique que são parecidos com os quadrados, mas os lados não são todos do mesmo tamanho. Coloque na lousa e dê ênfase nas partes que são diferentes do quadrado. Então, o retângulo, embora parecido com o quadrado, ele possui lados com tamanhos diferentes. As laterais, elas podem ser similares ao do quadrado, mas a horizontal e a vertical, não, elas são bem maiores. Já o triângulo, a gente explica que os triângulos têm 3 lados. A gente vai pendurar na lousa também, né, para mostrar para eles a forma. A gente questiona, né, para eles os cantos de um triângulo, né, e se alguém consegue pensar em alguns triângulos que vemos no nosso dia a dia, né, na vida cotidiana e no nosso dia a dia, se alguém consegue pensar na familiaridade
que essas formas geométricas traz para eles, onde eles conseguem ver, onde eles conseguem distinguir, de que forma. A gente vai aí questionando e abrindo a mente da criança para ela trazer um pouco do dia a dia dela, né? Um pouco do que ela conhece, aí para a gente estar desenvolvendo esse trabalho, né? Aí a gente avalia o aluno, né? A gente vai fazer algumas questões para a classe, né? Porque a criança, elas podem desenhar as respostas em um papel, né? Utilizando lápis colorido. Qual forma tem 3 cantos? Qual forma é a redonda? Qual forma tem 4 lados, que são todos iguais? Qual forma tem 3 lados e 3 cantos? Aí a gente apresentou aqui algumas formas geométricas, né? Para demonstrar para a criança sua familiarização a esse ambiente, a essa atividade e a avaliar em que grau de conhecimento a criança está nesse momento, né? E como elas estão avaliando, como elas estão conhecendo, e elas podem, né, nos responder através das cores, através da assimilação das cores, elas podem responder essa questão. O quadrado é azul, o círculo é vermelho, laranja, né? Não é laranjado. O triângulo, ele é amarelo, o retângulo, ele é verde. E aí eles podem se familiarizar com as cores e com as formas. Sempre informando, né, da gente aonde eles encontram essas formas no seu dia a dia e aonde elas estão presentes, de que forma, né? Dá para fazer uma avaliação legal com as crianças utilizando essas formas geométricas. Outro plano de aula muito legal que nós encontramos foi o ciclo de vida das plantas, né? Também abordado em ciências. Aqui a gente sugere esse plano para os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental 1. É um plano bastante conhecido, né? Muita gente conhece, já fez, né? Essa experiência, ela é muito legal, ela estimula muito a criança. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. O ciclo de vida das plantas, experimento do feijão no algodão. O tempo sugerido para esse experimento, ele requer uma semana de dedicação, porque a gente consegue iniciar nesse trabalho em classe, na sala de aula, e o aluno consegue levar para casa, para ir no dia a dia e dando andamento nesse trabalho. Então, qual é o objetivo? O objetivo desse plano é aprender como as plantas nascem e do que elas precisam para viver. Observar o ciclo de vida por meio de demonstração, desde a fase da semente até a planta totalmente desenvolvida, produzindo frutos e sementes. Com o feijão, no caso, né, que foi o escolhido, a gente vai conseguir aí avaliar certamente esse desenvolvimento. Quais são os materiais necessários para esse experimento? Então, a gente tem como material necessário tufos de algodão, copos de plástico, grãos de feijão de qualquer tipo e uma garrafa com água limpa. Vamos seguindo nesse planejamento, nesse plano, desculpa. Como a gente vai desenvolver esse plano? E vamos envolver os alunos em uma discussão sobre o que eles sabem sobre plantas. Então, vai falar um pouquinho o seu conhecimento com as plantas. Como esse conhecimento foi adquirido, de que forma, o que eles conhecem, o que eles já ouviram falar, o que eles já fizeram em casa. E vamos criar essa discussão, onde cada um dará a sua opinião. Aqui, a gente vai pôr
algumas questões de debate, para o debate. O que é uma semente? Para que ela serve? Dê exemplos de plantas que vocês conhecem. Vocês sabem como elas nasceram? Do que as plantas precisam para crescer? Como as plantas se alimentam? Elas respiram também? E aí essas questões a gente vai buscar o que cada um, né, desses alunos conhece com essas questões básicas e fazer um debatezinho onde cada um vai falar um pouquinho do que conhece e do que pensa. A gente vai explicar que o ciclo de vida da maioria das plantas começa com uma semente, que vai crescendo e se desenvolvendo até tornar-se uma planta totalmente crescida, que gera frutos. Diga à turma que as plantas necessitam de um solo bem adubado, água e luz solar na quantidade certa para crescer, além de muito carinho. Então, a gente precisa deixar a turma aí, né, ciente do ciclo de vida, né, deles como começa, que ali com a sementinha, que é um processo demorado, que elas vão se desenvolvendo, mas que para isso a gente tem ali que fazer esse início de processo, né? Elas precisam de solo, água e luz, na quantidade certa para crescer. Então, a gente tem que deixar claro que a planta ela passa por todo um processo de crescimento até a gente conseguir o objetivo que é vê-la crescer e gerar frutos. Né? Aqui a gente vai orientando a colocar os grãos de feijão dentro do pedaço de algodão umedecido na água. E a gente coloca isso no fundo do copo. A gente pode pedir para utilizar um copo transparente. Porque na utilização desse copo transparente, a criança ela consegue observar como esse feijão vai abrindo, vai desenvolvendo, vai criando uma raiz e vai crescendo. Ela consegue visualizar todo esse processo, tá? E ela tem que ter ciência que não pode deixar o algodão ficar seco. E todos os dias eles precisarão regar um pouquinho e deixar no sol, porque é basicamente disso que as plantas precisam, né? E eles podem cuidar dessa experiência em casa e contando a experiência na sala de aula. Eles iniciam a experiência na sala de aula, levam para casa, vão acompanhando, sempre regando, deixando no sol, acompanhando o desenvolvimento da sementinha, né? E trazer para a sala de aula as informações de como isso está acontecendo, de como isso está ocorrendo, de como está sendo o desenvolvimento. Aí a gente consegue descrever aqui um pouquinho dessas fases do experimento, né? O que a gente vai ter aí com o tempo. A gente consegue saber que em mais ou menos 2 ou 3 dias já será possível ver o grão germinando. Então, se a gente conseguir adquirir um copinho transparente, a gente já vai ter essa visualização, né? Um pouquinho melhor pela lateral do copo. Então, mais ou menos 2 ou 3 dias, já dá para ver o grão germinando. Em mais alguns dias, o grão começará a ter diversas raízes que se assemelham a pequenos tentáculos. Após uma semana, o grão já terá desenvolvido folhas e um caule mais grosso estará lentamente tentando subir cada vez mais alto, podendo até ultrapassar o copo. E aí, quando o feijão atingir cerca de 20 centímetros, ele deve ter se retirado do copo, né? Que já não tem mais o tamanho suficiente para suportar aquela raiz, aquele crescimento, né? O copo ele não vai ter mais, já não é mais um local com nutrientes suficientes para o seu crescimento. Aí, para fazer essa mudança, a gente vai procurar um lugar adequado para isso, né? Que é no jardim ou num vaso, a gente vai cavar um buraco, né? A gente vai colocar esse grão de feijão, né? A gente vai colocar esse feijão já germinado, vai cobrir as raízes com terra
regando sempre, claro, e cuidando para que ele continue crescendo, né? Aí, ao final do experimento, né, depois de algumas semanas, eles já terão aprendido bastante sobre o ciclo de vida, com muita diversão, conscientização sobre a importância da natureza nas nossas vidas. Então, eles vão entender que aquele processo traz realmente o ciclo de vida, como é importante a natureza, que a planta é um ser vivo, que assim como nós precisamos de ser cuidados, a planta também precisa ser cuidada, ela precisa de água, ela precisa de ar, ela precisa de sol, ela precisa de atenção, e a planta também precisa de muito carinho. É isso que a gente vai procurar trazer para o aluno, a importância de tudo isso na vida da planta, né? E aí, nesse processo, a gente pode trazer a avaliação. A gente vai avaliar a participação e a dedicação da criança nesse experimento. A gente também pode promover um pequeno debate sobre o ciclo de vida das plantas e a gente pode pedir, e a gente vai pedir também para cada um escrever como foi sua experiência. Além de ter passado por todo esse cuidado, né, por todo esse processo de cuidar da planta, ele vai contar para a gente como foi aquilo, como ele passou por aquilo e como foi esse desenvolvimento, como foi esse acompanhamento e qual a importância de cuidar. A gente vai fazer essa ação de forma clara, onde o aluno ele vai passar realmente o que ele conheceu e o que ele entendeu desse ciclo de vida, ok? Do próximo plano de aula que nós conseguimos, que nós montamos, né, que eu montei, a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento sustentável, que também é sugerida para os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, né? São atividades interativas para ajudar as crianças a entender como podem viver de forma mais sustentável. Esse tema é um tema bastante legal, está sendo abordado, né, aqui de forma bem clara, é um tema importante, né, é um tema bem atual, né, e que a gente precisa realmente passar isso para as crianças perceberem, entenderem e saberem um pouquinho mais sobre a sustentabilidade que a gente está ouvindo tanto falar, né, recentemente. Qual é o objetivo? O objetivo desse plano, a gente vai analisar algumas ameaças ambientais que assolam o nosso planeta, assim como oferecer atividades interativas para ajudar as crianças a entender como podem viver de forma mais sustentável. Então, aqui a gente vai passar um pouquinho para eles sobre essa sustentabilidade e de que forma eles podem viver tudo isso, ok? Aqui como material de apoio, né, como material necessário, a gente pode apresentar, né, fazer algumas apresentações de slides utilizando o projetor e uma tela para demonstrar essas apresentações. Aqui, a primeira atividade, né, vamos abordar esse desenvolvimento. A primeira atividade que nós temos é o que estamos fazendo de errado. Né? Vamos questionar os alunos o que estamos fazendo de errado. A gente vai mostrar diferentes problemas ambientais. E o que eles estão vendo aí de errado? Esses problemas que chamamos de, que podemos, né, nomear como problemas ambientais. A poluição da água, do ar, lixo descartado de forma inapropriada, desmatamento. Então, a gente vai pedir que cada um identifique e descreva, né,
o que está acontecendo, o que eles estão vendo de errado. A gente vai explicar o que é o problema e o que o causa. O que pode ser feito para reduzir o problema. A gente vai questionar como elas podem ajudar a reduzir esses impactos de alguma forma, em casa e na escola. Como a gente pode ajudar, né, a reduzir esse impacto, né, nos ambientes que estamos inseridos, na escola, em casa e até mesmo na sociedade, né? Na sociedade a gente consegue realmente reduzir bastante esses problemas. A gente vai pensar junto, né, em outros tipos de danos que o ser humano está causando no nosso planeta. Então, realmente, aqui é um brainstorm, é um, é um desenvolvimento de ideias. Essa atividade é bastante legal. A criança vai apontar o que ela conhece, da forma com que ela conhece, e o que ela não acha apropriado, o que ela não acha certo. A gente pode colocar imagens onde a criança possa distinguir o que está certo, o que está errado, de que forma ela está vendo tudo isso. Ok? O desenvolvimento desse plano de aula, né? E a gente pode utilizar como uma segunda atividade. Algumas atividades nem sempre a gente vai conseguir fazer em um único dia, né? Aqui a gente propôs, como mostrado anteriormente, né? Atividade 1, que é um brainstorm de ideias, né? Para esse desenvolvimento. E a gente pode utilizar uma segunda aula como atividade 2. Então, nessa atividade 2, a gente vai analisar o uso que fazemos da água. Pensar a quantidade de água que elas e suas famílias usam em casa. O aluno ele vai poder produzir uma lista mostrando diferentes usos da água no dia a dia, e ao lado elas podem pensar e anotar maneira de resumir o consumo excessivo de água. Essa atividade, ela também pode ser até uma atividade para casa, onde em casa, com a ajuda dos pais, né, de suas famílias, eles possam produzir essa lista, trazer essas ideias de como gastam, de que forma gastam, se é uma forma consciente ou não. Também pode trazer ideias de como reduzir esse uso excessivo. Elas podem fazer essa ideia de casa e as sugestões também, né, para esse desenvolvimento. É bem bacana. E um plano agora é que é uma avaliação. Então, essa avaliação deve acontecer durante todo o desenvolvimento das atividades. Então, conforme eu expliquei, a gente está trazendo duas atividades. Atividade 1 e 2. Então, o professor ele pode exercer essa avaliação, né, conforme ele for desenvolvendo as atividades. Então, após a atividade 1, ele pode fazer uma avaliação do que o aluno trouxe, do que o aluno propôs. Após a atividade 2, ele pode fazer uma outra avaliação para saber o que o aluno trouxe, como ele entendeu, se ficou de forma clara, se ele tem consciência da importância desse desenvolvimento sustentável. Aí, nesse momento de avaliação, a gente vai ver como os alunos interagem entre si ou como participam, cada um da sua maneira. Então, nesse momento, a gente vai perceber o que cada um trouxe do seu conhecimento, do que faz em casa, do que faz com a sua família, daquilo que conhece de forma sustentável. A gente vai conferir essas anotações, a gente vai desenvolver, né, pequenos debates sobre o assunto e tentar assimilar entre todos aí um pouquinho de cada coisa, né? A gente vai pedir para os alunos também, né, eles escrevam, entreguem para a gente qual é a importância do desenvolvimento sustentável, o que aprender e como pode aplicar em suas atividades rotineiras, né? Como eles podem
trazer isso para o seu dia a dia, para aplicação na escola, para aplicação em casa, como eles podem passar todo esse conteúdo aprendizado para o seu dia a dia, para a sua rotina, para a sua melhoria contínua. Eles podem trazer isso também. É uma aula bem legal, bem interessante. A sustentabilidade, como eu já falei, está em alta. A gente precisa de um mundo mais sustentável, a gente precisa de uma rotina melhor, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento em relação ao assunto, a gente precisa gerar menos danos a tudo isso, a gente precisa conter a sociedade, né, de tanta exploração ao meio ambiente, e assim, eu acredito que através desse conteúdo transmitido aos alunos, eles já de pequeno começam a fazer esse desenvolvimento, começam a trabalhar essa questão, começam a se preocupar mais com questões ambientais, com o tema sustentabilidade, e já cresçam com essa percepção um pouco mais clara do que é importante para o nosso planeta, para a nossa sociedade, do que é importante para a nossa vida e para o nosso dia a dia também, né? Que viver de forma sustentável, ela ajuda não só o planeta, mas ela ajuda a sociedade, ajuda nós todos em si, a viver de uma maneira um pouco mais melhor, um pouco menos, né, impactada com tudo isso que anda acontecendo. Então, esse é um tema bastante importante, é um tema que a gente consegue abordar de uma forma bem eficaz, é um tema onde a criança pode sim se concentrar, a gente consegue chamar a atenção dela, a gente consegue fazer esse desenvolvimento, a gente consegue demonstrar para ela a sua importância e trazer um conteúdo claro, onde eles conseguirão aprender de forma bem tranquila tudo isso. Então, isso é muito importante, sim, né? Isso é muito claro para a gente passar para as crianças e eles com certeza irão entender esse tema tão importante, né, nesse momento em que estamos passando. Okay? Então, desenvolvimento sustentável é um tema bem abordado, bem elaborado, que dá realmente para a gente explorar bastante, né? Onde a gente consegue explanar tudo isso. Aqui a gente tem um plano de aula bastante interessante. Esse tema aqui, ele entra na aula de artes, né? Que é um tema bem legal, que foi inserido no plano de aula de artes, onde a gente vai estimular a criança a aprender sobre amizade, aceitando as diferenças, aceitando o que cada um é, como cada um é. Então, nesse tema, a gente criamos um plano de aula, né, sobre amizade, que integra os padrões de estudos sociais, juntamente com música, dança e artes visuais. Então, a gente uniu aí nessa aula de artes, padrões de estudos sociais, com artes em si. E utilizamos como tema amizade, aceitando as diferenças, como eu já vi informar. O ano sugerido são os alunos do segundo ano do ensino fundamental. Né? A gente sugere essa atividade para esses alunos. Qual que é o objetivo proposto nesse plano?
O propósito desse plano de aula sobre amizade é ensinar uma lição sobre como devemos aceitar as diferenças de cada um. Esse também é um tema bastante atual, que vem sendo abordado também com as crianças, um desenvolvimento mais claro, onde as crianças em si possam, né, conviver com as diferenças, aceitar as diferenças e crescer com essa ideia bastante clara sobre as diferenças. Então, quais materiais necessários para essa aula? Música, papel e giz de cera. Né? Então, essa será realmente uma aula bem lúdica, né? Esse é o intuito desse plano, trazer uma aula bem lúdica. Qual é a introdução? A gente vai colocar música para tocar, pedir para cada aluno diga uma palavra e faça o movimento, uma a uma. O que a gente vai entrar em discussão com esse aluno? O que foi difícil ou fácil? Havia um som, um movimento exatamente igual? Houve alguma semelhança? O que você acha que todos fizemos movimentos e sons diferentes? Então, a gente vai entrar nessa discussão com os alunos até que cada um informe o que realmente sentiu naquele momento. Para desenvolver essa aula, que a gente traz com os olhos fechados, peça para cada aluno, imagine que todos da sala têm o mesmo penteado. Todos têm o mesmo cabelo, todos têm a mesma camiseta e os mesmos pais. Então, a gente vai desenvolvendo esse tema assim, com atividades bem lúdicas. Né? Então, a gente vai pedindo para cada um demonstrar tudo isso, fazer essa demonstração. Né? Aí a gente vai perguntar como cada um iria se sentir se todos tivessem o mesmo penteado, a mesma camiseta e os mesmos pais, né? A gente vai orientá-los a pensar em algo que os torna diferente uns dos outros, guarda para si. Então, a gente vai passar para o aluno para que ele entenda, né? O que ele tem de diferente do outro, né? Cada um é de um jeito. Então, qual é a diferença que ele tem em relação ao outro amiguinho? Para finalização, a gente vai entregar um pedaço de papel para cada aluno e a gente vai encorajá-los, né, a desenhar uma imagem do que os diferencia de todos os outros. Os alunos discutirão suas próprias obras de arte, usando vocabulário apropriado da arte, por exemplo, cor, forma e textura. Os alunos discutirão como e por que eles fazem uma obra de arte específica. Então, aqui eles vão dizer o que os faz diferente, porque eles vão abrir essa discussão sobre realmente o que os torna diferente, e a gente vai passar para ele, né, que a gente precisa aceitar as diferenças, porque ninguém é igual, todos temos nossas particularidades, cada um é de um jeito, então a gente vai passar isso de uma forma clara, bem lúdica, onde a criança, em vez de apontar o que o amiguinho tem, ela vai olhar para si e vai perceber as suas diferenças ali. Ela vai entender, né, quais são as diferenças que ela tem com o amigo e vai entender que ninguém é igual. Ela vai entender, olhar para si antes de apontar o outro. Então, essa aula também é bastante específica, bem legal, onde o aluno vai conseguir, né, fazer esse propósito e fazer essa discussão. É uma aula bem interessante. Nosso próximo plano de aula
A gente vai falar sobre os estados físicos da matéria, né? A gente abordou aqui os estados físicos da matéria como tema, então é o sólido, líquido e o gasoso. O ano sugerido para esse plano é o segundo ano do ensino fundamental. Qual o objetivo? A gente tem proposto, né, nesse plano. Os alunos serão capazes de diferenciar entre o sólido, líquido e gasoso e poderão dar exemplos de mudanças nos estados da matéria, né? A gente listou aqui os materiais necessários, né? Para isso, a gente listou papel branco, micro-ondas, cubo de gelo, copo com água, né? A gente vai questioná-los se eles sabem quais são os três estados da matéria. Então, a primeira parte da introdução desse plano é questionar os alunos e descobrir o que eles conhecem. O que eles conhecem desse estado, da matéria, desses três estados, né? Se eles puderem também, eles identifiquem, né, esses estados e deem exemplos, né? Como vai ser o desenvolvimento dessa atividade? A gente vai explicar que um sólido é algo que tem uma forma e ocupa espaço, né? Diante disso, a gente vai pedir alguns exemplos do que é sólido e ocupa espaço. A gente vai lembrar também que o líquido é algo que não tem forma, mas ocupa espaço, como água e suco, por exemplo. Eles não têm forma, mas eles ocupam o espaço e adquirem a forma de onde eles estão. Se ele estiver no copo, ele vai ter a forma do copo. Se ele estiver no jarro, ele vai ter a forma do jarro. A jarra, né? Se ele estiver numa jarra, ele vai ter a forma de uma jarra. Então, isso também a gente deixa bem claro. A gente vai explicar que o gás não tem forma e não ocupa lugar no espaço, assim como o ar, né? Como a gente vai informar, né, que o ar é feito de gases e eles não podem ser vistos. Então, assim como o ar, os gases, eles não têm forma e também não ocupam lugar no espaço. A gente não consegue ver os gases. A gente vai perguntar se o sólido pode se transformar em líquido. A gente vai questioná-lo, né, explicando que um cubo de gelo pode se transformar em um líquido com calor. A gente pode pedir, né, para cada um colocar o cubo de gelo em água morna e observar por 5 minutos para ver o que acontece. A gente mostra que o gelo está começando a se derreter, né? Esse é um experimento também bem legal, bem importante, para que os alunos consigam, né, ver esse estado de transformação que acontece. A gente também vai perguntar se o líquido pode se transformar em gás. A gente vai colocar um copo de água no micro-ondas por 3 minutos. Essa experiência os alunos também podem fazer em casa, acompanhando dos seus pais, e trazer essa experiência, né? O relato dessa experiência para a gente. Pode retirar e mostrar as bolhas formando no topo da água, que consiste em gás, né? A água ferve e essas bolhas formadas no topo, né, consiste em gases. Essa experiência também é bem importante. Os alunos pode fazê-lo em casa, né, sempre acompanhado dos pais, né. Aí aqui a gente tem uma prática guiada, né. Nessa prática guiada, a gente pede para os alunos que façam 3 colunas, cada uma para um estado de matéria diferente. Uma coluna para sólido, uma coluna para líquido e uma coluna para gasoso, né? A gente vai orientar os alunos a fazer desenhos para cada estado da matéria e que seja desenhado na coluna correta. Então, o que eles acham que são sólidos, eles desenham na coluna de sólidos, o que acham que são líquidos, eles vão desenhar na coluna de líquidos, e os gasosos, eles desenham na coluna de gasoso. A gente vai orientá-los
Aí, dentro do que eles conhecem, eles fazerem esse desenho. E para fechar, né, essa prática guiada, a gente vai instruir seus alunos a pesquisar o que aconteceria com o corpo deles sem líquidos, né? A gente vai orientar os alunos a descobrir as diferentes gases que compõem o ar e suas funções. A gente pede aos alunos para pesquisarem, explicar as coisas que acontecem com a Terra, caso ela não fosse sólida. Então, aí dá para a gente utilizar bastante criatividade, os alunos desenvolverem esse tema. Na avaliação final, a gente consegue, né, pedir aos alunos que deem exemplos de como um sólido pode ser transformado em líquido. A gente pode pedir também que eles expliquem quando o líquido pode se transformar em gás. A gente pode instruí-los, né, a anotar respostas em uma folha de papel. Desse processo de transformação, quando a gente consegue passar, né, de um estado para o outro. Essa também é uma matéria, né, um plano bem criativo, né, onde a gente consegue passar para o aluno assimilar de forma bem clara, né, esses estados físicos da matéria, né, que são importantes também para o conhecimento do aluno. A gente está usando aqui de maneira bem didática, criativa e de uma forma onde a gente tente atrair a atenção do aluno para o conhecimento, para a curiosidade, para a pesquisa, para ele buscar o conhecimento de uma forma mais lúdica, fugindo um pouco daquele tradicional, né? A gente está pedindo para ele trazer o que ele conhece para esse desenvolvimento, né? Outro plano de aula que a gente apresentou também, que é muito importante, é o sistema solar. Então, o tema para esse plano é o sistema solar e todas as principais características dele, né? Então, o ano sugerido são alunos do segundo ao terceiro ano do ensino fundamental. Aqui o nosso objetivo é os alunos serão capazes de identificar os 8 planetas do nosso sistema solar. Quais os materiais necessários? Livro de ciências que aborde o tema, ou então pesquisas, né, feitas na internet com esse tema, papel de cartaz, barbante, tesoura, marcadores, cartolinas, tintas ou lápis de cor. São alguns materiais que a gente pode utilizar para explanar esse tema de uma forma mais clara, né? A gente vai trazer o desenvolvimento da lição 1. A gente vai explicar que a rotação e a translação dos planetas ao redor do Sol. A gente vai exemplificar essa rotação, né? A gente pode usar uma grande folha de papel, cartolina, né? Que possa ficar pendurada no pescoço dos alunos. A gente vai colocar nome em cada uma e, se possível, a imagem do planeta. Assim, os alunos poderão saber a fotografia e visualizar os planetas, conhecer, né? Conhecer. A gente vai pedir ao aluno que gire no meio, né, como o Sol, enquanto outros alunos, planetas, giram enquanto passam pelo Sol. Peça aos alunos que girem em velocidades diferentes para mostrar que há diferenças nas órbitas e rotações dos planetas, né? Então, essa lição a gente vai trazer para que os alunos demonstrem na prática esse exercício, né? Já lição 2, a gente vai fazer um modelo de sistema solar. A gente vai pedir para os alunos que desenhem os planetas. E a gente não pode esquecer de pedir que eles nomeiem os planetas, até para trazer esse conhecimento para eles, né? Para eles já irem adquirindo a diferença nos nomes
os planetas e o que eles representam em si. A avaliação desse conteúdo apresentado, né? A gente vai fazer por meio de perguntas dirigidas, monitoramento e observação informal. O professor ele poderá avaliar a capacidade do aluno e a compreensão do assunto que está sendo introduzido, né? E através da avaliação individual, durante a prática, independente, revisão durante a prática guiada. Então, o professor ele vai observar o aluno em todo esse processo, né? Em toda essa prática que ele vai desenvolvendo. Mas ele será capaz de fazer essa avaliação do aluno, em todo o processo que ele desenvolveu aí, no decorrer do desenvolvimento deste tema. E no decorrer do desenvolvimento dessa avaliação. Ok? Isso também tem bastante criativo. Aqui, a gente traz um plano de aula sobre números pares e ímpares. E a gente traz a matemática de forma clara, né? O ano sugerido para esse plano é o terceiro ano do ensino fundamental, né? Onde os alunos poderão classificar os números, também de uma maneira lúdica e bem criativa. Os alunos, eles vão trazer aí, os alunos, né, poderão classificar os números, então a gente vai trazer aí um joguinho, que é uma forma bem divertida. Então, os alunos jogarão um jogo de cartas chamado Regra de Números Pares. Então, eu vou explicar aqui como vai ser essa regrinha aí, né? Vou fazer uma introdução, né? O primeiro passo é escrever os números de 1 a 30 em cartões, com um número em cada cartão. Então, o aluno vai iniciar fazendo essa introdução, né? Ele vai colocar um número de 1 a 30 em cada cartão. A regra dos números pares é para 2 pessoas jogarem. Cada uma receberá 15 cartas para começar. Elas devem baralhar suas cartas e colocá-las em uma pilha. O par contará até 3 e cada aluno deverá colocar o cartão que está no topo da pilha no meio. Quem tem um número par, dispar e pega os 2 cartões. Se ambos os alunos tiverem um número par, o aluno que disser par primeiro recebe as cartas. Se não for óbvio quem disse par primeiro, os alunos podem fazer um confronto onde colocam mais uma carta e jogam novamente. O vencedor recebe todas as cartas. O jogo continua assim até um jogador fique sem cartas. O jogador com todas as cartas ganha. Então, no jogo de cartas, a gente vai estimular o aluno a conhecer os números pares, né? Então, a gente vai estimulá-lo nesse aprendizado. Então, eu vou passar um pouquinho da regrinha novamente para vocês, para ficar mais clara, né? A regra de números pares é para 2 pessoas jogar. Desculpa. Eu vou iniciar novamente, tá? A regra de números pares é para 2 pessoas jogar. Cada uma receberá 15 cartas para começar. Eles devem baralhar suas cartas e colocá-las em uma pilha.
O par contará até 3 e cada aluno deverá colocar o cartão que está no topo da pilha no meio. Quem tem o número par, diz par e pega os 2 cartões. Se ambos os alunos tiverem o número par, o aluno que disser par primeiro recebe as cartas. Se não foi óbvio quem disse par, primeiro os alunos podem fazer o confronto, onde colocam mais de uma carta e jogam novamente com o vencedor, recebendo todas as cartas. O jogo continua assim até que o jogador fique sem cartas. O jogador com todas as cartas ganha. Então, o intuito realmente é fazer de um modo simples, né? Com o jogo, os alunos assimilem a numeração e aí conheçam os números pares e ímpares, né? A gente vai avaliar se os alunos estão realmente reconhecendo os números, né? E nesse caso, a gente acompanha esses jogos, né, que são feitos em pares e avaliar se eles estão realmente reconhecendo a numeração, os pares e os ímpares. A gente pode fazer uma revisão, né, e solicitar aos alunos para que eles citem os números de 1 a 30, quais são os pares. Também é uma forma de ver se eles realmente gravaram essa sequência. Né? Também de forma lúdica e criativa, a gente estimula os alunos a conhecer essa numeração. O próximo plano de aula que nós temos aqui com o tema História, escrevendo fatos históricos. Né? O ano sugerido, né, é para o ensino fundamental. O objetivo é aprender sobre impressões amplamente aceitas nas histórias de figuras históricas mundiais. A gente vai obter uma melhor compreensão das realizações de figuras históricas famosas, explorar as razões pelas quais alguns indivíduos parecem relativamente esquecidos, apesar das conquistas maiores do que de suas contrapartes mais famosas. Como a gente vai fazer esse desenvolvimento? O estudante começa realizando pesquisas para descobrir as verdadeiras circunstâncias em torno de uma realização histórica particular. Em termos de pesquisas, os alunos podem escrever perguntas. Já em levar essa atividade para casa, para a pesquisa ser feita em casa. Já na aula 2, com base nas pesquisas, os alunos podem escrever uma notícia sobre suas descobertas, usando as evidências que descobriram, bem como os dados da pesquisa. Os alunos devem identificar quem, o que e quando, onde e por que aconteceu determinado fato. Já na aula 3, após os alunos escreverem suas notícias, incluindo uma manchete de acompanhamento, ele pode apresentar suas notícias à turma. Eles podem trazer, né, suas fontes de pesquisa. Como que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar cada aluno em todas as suas etapas. Analisar a dedicação na produção dos materiais de pesquisa, nas entrevistas e anotações dos resultados. A gente vai conferir se chegaram a conclusões assertivas e no momento da apresentação final, realizar breves discussões acerca dos assuntos abordados por cada grupo. Então, a gente vai trazer novamente aí as questões, né, para que os alunos apontem o que eles acharam do desenvolvimento deste tema. Ok? História é um tema bem amplo que já se inicia no ensino fundamental 1. Aqui, a gente vai trazer algumas sugestões, né? São algumas dicas para elaborar o seu plano de aula. A gente passou aí alguns modelos de plano de aula, o que é, como ele deve se desenvolver, e aqui a gente vai trazer 5 dicas, né, como sugestão para o desenvolvimento deste plano. A primeira que a gente vai falar
é organizar ideias, definir objetivos, lançar-se em meio às estratégias para atingir o alvo. O professor, e a gente sabe que ele é o responsável, né, por passar seus conhecimentos para os alunos. E para que todos tenham um bom aproveitamento, ele precisa traçar um plano certeiro. Exige escolha de temas, objetivos, tipo de metodologia que melhor se encaixe com a turma. Como já foi abordado anteriormente, né, a gente precisa aí ver o ambiente que a turma está inserida. As dicas são: saiba quem é o seu aluno. Quem são seus alunos? O que esperam de você? O que você quer passar para eles? Aulas práticas, teóricas, seminários. Cada classe tem especificidades e limitações, e é preciso entender esses detalhes para traçar um objetivo concreto e que pode ser alcançado. No primeiro momento, né, a gente pode perguntar aos estudantes o que eles já sabem, para assim definir os conteúdos que serão trabalhados, as habilidades que precisarão ser desenvolvidas e definir quais as melhores estratégias. Então, a gente vai entender o que eles conhecem, como eles conhecem, né? Para aí, a partir daí, a gente consegue fazer o desenvolvimento desse plano. Então, a gente precisa saber quem é esse aluno e quais as dificuldades dessa turma. A segunda dica que nós temos é o tema e objetivo. Tenha em mente que tanto o tema quanto a finalidade do seu conteúdo tem que ser pensados para aquela aula em específico. Elaborar metas a serem alcançadas, atividades que sejam compatíveis com o tempo disponível e temáticas que não deixam dúvidas sobre o que será alcançado ao final da aula. E no próximo encontro, você saberá o quanto seus alunos absorveram daquele conteúdo, quais foram as dificuldades e o que precisa ser abordado em seguida. Isso também é muito importante. A gente precisa aprender a trabalhar bem o conteúdo. Após definir esses objetivos, é preciso organizar o que será administrado. O conteúdo é a história de tijolos amarelos, que leva até a recompensa, que seria o aprendizado. Então, a gente tem que fazer com que essa estrada seja uma estrada propícia, né? Para tudo isso, para chegar ao destino que a gente almeja, que seria o aprendizado dos nossos alunos. A definição do assunto, ela irá envolver pensar em conceitos, exemplos e informações com as quais os estudantes possam se identificar. Deve-se agregar os conceitos de base, os procedimentos e até os comportamentos desenvolvidos ao final. A gente precisa ter isso claro também. Aí, a gente vai aprender, como uma outra dica, né? A gente precisa definir bem a estratégia, que é manter a atenção do aluno é um dos maiores desafios dos professores. Aulas no formato tradicional podem parecer pouco atrativas e entediantes, por isso que a gente montou um plano voltado, né, mais para o lado lúdico, criação, jogos, animação e interação. Eles falam que a gente, né, conclui por isso definir sua metodologia no início é tão importante, né, para atrair realmente a atenção do aluno. Definir uma estratégia logo no começo é um dos passos mais importantes para o conteúdo ser fixado na cabeça do estudante, né? E a gente precisa aprender a ser flexível, né? Então, mesmo seguindo todas as dicas, a gente precisa lembrar que nem sempre o plano de aula vai sair como planejado, né? Nem sempre ele vai ser certinho, do jeito que a gente imaginou. Por isso, a gente passa essa dica de flexibilidade.
há ocasiões nas quais você terá alunos com mais dificuldade de aprendizado do que outros, que entendem por métodos diferentes ou são PCDs, né? Também a gente tem a turminha de PCDs. Por isso que o plano ele é feito para cada encontro, para que o professor possa não apenas ensinar, mas aprender com os processos de seus estudantes. Então, aí a gente também fala um pouquinho sobre a troca, né? Entre estudante e professor, né? E aqui, já finalizando, a gente termina com uma imagem muito bonita, né? A meu ver, e com a frase: se me ensinas com amor, eu aprendo. Então, a gente sabe que o professor, ele é a porta, né, de abertura para o aprendizado da criança, e realmente tem que ser feita com amor, é um processo que tem que ser feito com amor. E eu agradeço essa oportunidade, né? Deixo aqui também uma frase que eu gostei muito, né? Que é transmitir conhecimento, não é apenas falar do que sabe, mas inspirar novas atitudes, né? Que é de Juliano Kimura, que eu acredito muito nessa afirmação, né? Aqui eu trago um pouco das referências bibliográficas, do que eu pesquisei, do que eu tive acesso a esses planos, ao conteúdo apresentado. Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade e finalizo esse meu estágio de ensino fundamental. Muito obrigada.